Já é hora de voltarmos ao Hellavers com o ousado desenho da Vivis Pop, Hell of a Boss. Personagens do bom ao mal. O nome é Blitz, Theo é quieto e hoje serei seu assassino. Vamos começar, como de costume, com os personagens que conseguem manter sua moralidade praticamente intacta no submundo. Esses personagens são os bons. Colin leva facilmente o primeiro lugar, nossa medalha de ouro mais simples até hoje. Colin é um dos 3 membros principais do Cherub e aparece recorrentemente na série. Você o diferencia por um detalhe, ele é uma ovelha. Os Cherubs são meio que a ideia da cultura pop de Anjos da Guarda, pelo menos é assim que os vemos no episódio de estreia deles. Eles ajudam um bilionário sociopata idoso a manter a vontade de viver. Apesar desse cara não ser uma joia, os Cherubs levam o trabalho a sério, desde incentivá-lo a usar seus recursos para o bem, até mostrar as alegrias da vida. O que diferencia Colin é sua sinceridade e dedicação ao bem. Enquanto Kenya e Cletus costumam insultar clientes, Colin é sempre genuíno e quer ajudar. Após serem expulsos do céu pela morte acidental de Wiles, apenas Colin hesita em recorrer ao crime para tentar voltar. Isso o torna o personagem mais íntegro da série até agora. Octavia, filha de Stolos e legítima herdeira do trono, conquista a medalha de prata da bondade, via uma adolescente típica. Além de ser uma garota coruja demoníaca da realeza, ela está sempre desiludida e só quer ficar em paz, ao que parece. Na verdade, ela só quer passar mais tempo com o pai, que sempre parece ocupado com Blitzo, ou mais frequentemente ocupado sendo constantemente insultado verbalmente pela mãe dela. No geral, Octavia é bem neutra e inocente, relativamente. O final da segunda temporada só confirma que ela é uma das mais sensíveis e carinhosas da série. Quando ela descobre que Stolos estava tão deprimido enquanto estava com Stella que ele tomava pílulas da felicidade para se manter no caminho certo, Via fica absolutamente de coração partido. Mesmo ela o afastando duramente, não podemos reclamar. Segundo ela, era infundado. Você nunca amou a mamãe, e você não me ama, você ama ele. Ela ocupa uma posição elevada, não por feitos incríveis, mas pela falta de qualidades ruins. Dado o lado desfeito de onde veio, surpreende que ela não seja a mais maldosa. Agora falemos dos outros querubins, Kimi e Cletus. Como já falamos sobre os querubins em geral, vamos direto ao motivo de esses dois terem ficado abaixo da colega de trabalho deles. Resumindo, Cletus e Kimi são muito menos sensíveis com seus clientes do que Colin, e estão mais dispostos a comprometer seus princípios morais. Para sobreviver ou trabalhar, recorreram a pequenos furtos para comprar comida ao serem exilados na Terra. Eles podem ser agressivos, divertindo-se lutando contra diabretes e até intimidando Colin para que ele não exagere. Dito isso, você tem que lembrar da situação em que eles estão. Eles ficaram genuinamente horrorizados por terem matado Lyle acidentalmente durante a luta com os diabretes. A decisão de se unirem aos Dorks caçadores de demônios pode ser questionada, mas é compreensível, afinal são anjos. É claro que eles vão tentar manter demônios mortais afastados. O plano deles não foi nada comparado, digamos, ao do Adams de Hazbin Hotel. Acima de tudo, eles só estão tentando ganhar o direito de voltar para casa, então não podemos colocá-los muito baixo. Eu pensei em sugerir que pedissem perdão para Jesus, mas lembrei que são anjos caídos, não pessoas. Então não sei se funcionaria. Boa sorte, querubins. Vão precisar. Agora sobre Vortex. O Hellhound da Veroska Tex é provavelmente o cara mais legal que você poderia encontrar nas profundezas do inferno. Ele é sério no trabalho, mas menos intimidador do que aparenta, sempre respeitoso e gentil. Isso fica claro na amizade dele com Luna, que ele ajuda a socializar levando a festas com sua namorada. Não há muito o que dizer sobre o Tex, ele é simplesmente um cara decente, e no inferno um chefe e tanto. Sinceramente, isso já é o suficiente para te dar muita superioridade moral. Para fechar nossa categoria dos bons, temos um dos nossos personagens favoritos, Fizaroli. Se tudo o que tivéssemos para analisar fosse o seu robô assustador de Lululand, o Sósia, teríamos que colocar o Fizaroli bem mais abaixo. Felizmente, ele é um cara legal, pelos padrões do inferno. Amigo de infância do Blitz, Fizaroli foi um palhaço de circo que sempre se destacava. Mas apesar de ser o favorito dos fãs, ele nunca pareceu menosprezar o Blitz, vendo-o como um amigo e colega respeitado. Quando o Blitz ficou mesquinho e incendiou a tenda do circo, uau, isso escalou rápido. Ele o abandonou, deixando o amigo desfigurado para sempre. É compreensível guardar rancor, mesmo sendo crianças. Mesmo sem o incêndio, Blitz teria estragado o bolo de aniversário dele. Depois de tudo, porém, Fiz ainda estava disposto a ouvir Blitz e eventualmente perdoá-lo, mesmo que tenha demorado um tempo para ele recuperar a confiança. Uma das melhores qualidades dele é a lealdade profunda às pessoas que gosta, mesmo que isso o prejudique. No especial musical de meio de temporada do Mammon, vemos que Fiz está preso ao Mammon há anos por acreditar que foi ele quem o tornou quem é. Apesar de infeliz, Fiz tenta alegrar seus fãs e incentiva um fã surdo a segui-lo se quiser. Ele se mostrou mais admirável do que esperávamos e merece estar entre os bons. Mesmo que a Diz do Mammon tenha sido brutal, as coisas vão piorar ainda mais. Estamos entrando em um território moral mais complexo, começando pela área cinzenta. Iniciando essa categoria está Zin, digo Billy.
Digo, até mesmo Moxie. Moxie é tão legal e simpático que até esquecemos que ele é um assassino de aluguel. Isso é exemplificado pelo quanto ele realmente hesita em matar pessoas. Ele sabia que o pai merecia morrer no episódio inicial, mas preferiu ligar pro 911 e ele foi preso. Assim, seus filhos teriam chance de vida melhor. Ele é bom amigo de Stolos e marido apoiador de Millie, apesar de às vezes perder o controle das emoções. Apesar de atencioso e legal, Moxie ainda mata muitas pessoas por causa do trabalho, gostando ou não, o que é perturbador. Então por que ele está quase fora da categoria dos bons? Basta ver o episódio X's e Us. Descobrimos mais sobre a infância de Moxie, e sem muitos spoilers, um certo personagem nasceu em uma família da máfia. Essa é a única razão pela qual ele se acostumou a matar pessoas. Basicamente, o pai dele o forçou a isso, apesar da bondade de Moxie. Considerando o quão gentil ele é para os padrões de um assassino demônio, e como ele basicamente foi forçado a esse papel, temos que dar um desconto para Moxie. No fim, ele escolhe conscientemente seu modo de vida, então não podemos chamá-lo de totalmente bom. O mesmo vale para sua metade, que não é melhor nem pior, Millie. Millie, porém, é claramente a mais explosiva e violenta. Vemos tanto o lado bom nela quanto vemos em seu marido. Para começar, ela sempre defende Moxie, não importa o que aconteça. Ela já é uma lutadora feroz, mas quando Moxie está em perigo, fica ainda mais intensa imediatamente. Ela é uma grande amiga de Blitz e o ajuda após o término. Como você chamaria aquilo com Stolos? E o incentiva dizendo que apesar de quantas pessoas ele já prejudicou, ela realmente o ama e o considera uma parte positiva da vida dela. A natureza encorajadora de Millie faz dela uma das personagens mais agradáveis do show, mas definitivamente temos que tirar muitos pontos por causa das tendências violentas dela. Ela é mais sanguinária que Mox e Stolos, chegando a matar um Uno inocente para impedir Moxie de comprar uma arte impulsivamente. Millie é uma amiga que até ajudaria a esconder um corpo. Embora seja devota do juntos até o fim, ela realmente levaria a sério esconder um corpo. Ela permanece na zona cinzenta mesmo sendo carismática. Agora, outro membro da IMP, Luna, filha adotiva do Blitz. Assim como a Via, ela basicamente está de saco cheio de tudo e de todos. Mas isso não quer dizer que ela seja totalmente fria e indiferente. Ela também é muito temperamental. Por exemplo, já bateu no Blitz. Quando ele tentou falar sobre o problema de atitude dela, poxa, o que será que fez ele pensar que você tinha um problema de atitude? Enfim, falando das qualidades dela, ela pode ser bastante compassiva. Ela realmente ama e cuida do pai, apesar de agir como se não se importasse na maior parte do tempo. Mais tarde, no episódio do problema de atitude, ela consola Octavia, que chora por Stolos ter esquecido a promessa de ver a chuva de estrelas. Ela diz a Via que, apesar dos erros dos pais, eles tentam dar o melhor, e assim mostra que tem bom coração. Claro, então, logo depois de todo o discurso de dê um desconto para o seu pai, ela chuta o próprio pai com toda a força nas partes baixas. Então, não tenho certeza de como entender ela direito. Ela certamente não é má de forma alguma, mas Luna ainda tem algumas questões para resolver antes de poder subir mais na nossa lista. A primeira representante dos 7 pecados capitais, Beelzebub, é a próxima. Como a abelha rainha da gula, B é a rainha Beelzebub. Entendi. O negócio dela é ser festeira, e segundo ela mesma, se orgulha de ser uma completa idiota. Eu me orgulho de ser uma completa idiota. Com o único objetivo de fazer com que ela e todos ao seu redor se divirtam, ela faz festas selvagens com drogas roubadas, vivendo em completo e total hedonismo. Em qualquer outro programa, provavelmente colocaríamos ela na categoria dos maus por padrão, mas em Hell of a Boss, ela é definitivamente uma das residentes do inferno mais gentis, especialmente quando se trata dos Overlords. Ela logo faz amizade com Luna, mesmo hesitante, e a incentiva a ver como o pai está quando acha que ele exagerou nas festas. Ela demonstrou princípios ao defendê-lo em Mastermind. Como Overlord demônio de primeira, possui um senso de justiça íntegro, o que conta muito nesta lista. Ah, sim, ela merece a medalha de pecadora da gula. Precisamos dizer isso. Depois de B, vem outro Overlord, Asmodeus. A primeira aparição dele já o apresentou como um cara bem canalha. Como líder do Distrito da Luxúria, ele desprezava o amor, chegando a atacar Moxie por cantar músicas românticas. Além disso, o relacionamento com Fizaroli é o que o impede de afundar mais ainda. Ele mostra que se importa com Fizaroli ao tentar impedi-lo de ir sozinho ao Distrito da Ganância. Mesmo sendo ainda a personificação da luxúria, literalmente, o que lhe garante uma medalha óbvia de centro da luxúria, ele ainda tem alguns princípios, comentando em uma ocasião que a luxúria não deve ser forçada. No geral, S não é um cidadão exemplar de forma alguma, mas ele certamente tem mais qualidades positivas do que a maioria dos Overlords que vimos até agora. Isso pode ser uma colocação um pouco chocante, mas voltando lá do primeiro episódio, a Sra. Mayberry é a próxima. Ela foi para o inferno por matar o marido diante de crianças, nada menos que isso. Poderíamos colocá-la entre os maus, mas considerando tudo, não achamos justo chamá-la de abertamente horrível. Ela dedicou a vida a ensinar e cuidar de crianças, sua paixão.
E embora o assassinato obviamente tenha sido um passo longe demais, podemos pelo menos entender ela ter perdido o controle depois de ver o homem que amava e em quem confiava traindo-a. Ela, tomada pela culpa, tirou a própria vida imediatamente. Isso mostra que ela tem consciência, mas também a faz perder mais pontos por traumatizar ainda mais os alunos ao fazê-los ver sua morte. No fim, ela teve uma vida majoritariamente boa, com uma ação excepcionalmente depravada perto do final, então não podemos dizer que ela merece ser colocada em uma posição pior. Stolos fecha a zona cinzenta. Posso contar um segredo. No início não gostei dele. A primeira impressão dele é de um príncipe estranho que trai a esposa com um diabrete que ele quase chantageia para encontros mensais. Ele demonstrou realmente se importar com Blitz, amar sua filha Octavia e tentar sinceramente se conectar com outras pessoas. A segunda temporada foi o que o impediu de ser considerado mal. Descobrimos que Stolas foi obrigado a casar com Stella, que sempre o menosprezava e agredia verbalmente. Stolas afirmou que só suportou os insultos e a crueldade de Stella para que Via tivesse uma vida normal. Não deu muito certo, mas pelo menos ele tentou, né? E ainda tem toda aquela história de chantagear Blitz para transar. Blitz retorna a Stolas após décadas apenas para roubar seu grimório e viajar ao reino humano. Quando é pego, Stolas propõe que, se encontrarem a cada lua cheia, Blitz poderá usar o livro quanto quiser. Depois ele liberta Blitz, admite a confusão e lhe dá um cristal Smedagã para viajar ao mundo humano quando quiser. Apesar do risco de perder a relação com a filha, ele mostrou coragem ao arriscar a vida para salvar Blitz. Você pode falar muita coisa sobre Stolos, mas definitivamente não pode chamar o cara de egoísta. Ele aguenta muita coisa pelas pessoas que ama. Apesar de ainda precisar amadurecer, espero que um tempo entre os plebeus lhe faça bem. Mas agora é hora de chegar ao verdadeiro prato principal da lista. Este é o momento que todos estávamos esperando. Vamos falar dos maus aos perversos. Começando essa categoria, ele está do Hudson, Verósica. Como ela é uma sereia do inferno, sua moralidade importa pouco, mesmo que sua música seja boa. O fato é que ela está disposta a controlar o desejo sexual dos humanos para alcançar seus próprios objetivos, mostrando um desrespeito bem claro pela autonomia e segurança deles. Dito isso, a falta de consideração pela vida humana é comum nessa série. Verósica tem uma rixa com Blitz, chegando a fazer festas anti-Blitz para as ex dele. Mas já que Blitz terminou com ela só porque ela disse que o amava, eu também ficaria irritado. Apesar de rancorosa, ela quer ajudar outras pessoas a superarem o que ele fez. Quando ele pede desculpas, Verósica o incentiva a melhorar. Apesar de ser ruim por natureza, ela é um dos menores males do programa. O próximo é: espere, isso não pode estar certo. Os agentes Dox, os caçadores de demônios, quero dizer, claro, eles capturaram Blitz e Moxie. Mas, quero dizer, eles são demônios. Eles também são demônios assassinos de aluguel. Se for pra dizer, esses caras não deveriam estar na categoria dos bons, deve ter algum erro, né? Talvez fosse assim, se não fosse uma cena na segunda temporada mostrando que eles treinavam criança-soldado pra guerra. Guerra no inferno. Esses heróis americanos mandaram crianças para lá. Não é exagero. Isso aconteceu. Mandaram crianças para uma guerra no inferno. Que governo permite isso hoje em dia? Finalmente chegamos ao personagem principal do show, Blitz, o fundador da IMP. Blitz é tão sanguinário quanto mesquinho e inseguro, e realmente é assim. Blitz frequentemente fere quem está ao redor por seu egoísmo, até apostando que mataria mais pessoas que as sereias em um dia. Até magoar Stolos e depois se desculpar com outros que feriu por despeito. Esse egoísmo se reflete no desprezo pela maioria das vidas humanas, fazendo Verósica parecer muito sociável em comparação. Em Seeing Stars, ele matou muitos inocentes só por preocupação com Luna, mesmo sem relação com ela. Ele descontava em centenas só para aliviar o estresse. Ao longo da série, Blitz tenta melhorar, mas com graus variados de sucesso. Ele afirmou que tentaria ser um amigo melhor no episódio 6 após uma conversa sincera com Moxie sobre Soro da Verdade. Então, ele imediatamente tentou participar da comemoração de aniversário de Moxie e Emil no episódio seguinte. Mesmo assim, ele continua amigo deles e trata Moxie com mais gentileza nos episódios recentes. Ele se reconciliou com Stolos e Fizaroli, que havia magoado por ódio próprio ou ignorância, apesar de matar muitos sem remorso. Blitz não é bom nem totalmente mal, mas também não chega a ser moralmente ambíguo. Ele é apenas extremamente egoísta e cheio de autoaversão, ambos atributos que ele está tentando melhorar. De oferecer sua vida pelos amigos em Mestre da Mente a dar abrigo a solos em Cismas, até salvar Fizz de uma explosão parecida com a que não conseguiu antes. Blitz segue bem, e nesse ritmo pode chegar à nossa área cinzenta na próxima temporada. Por enquanto, porém, ele vai ter que continuar na parte mais alta da nossa categoria de vilões. O próximo é Eric Burns, famoso como o fã peculiar do Fizaroli no episódio do Mammon.
Esse cara de aparência desgrenhada e de quinta categoria é um exemplo clássico de esquisitão. Tentou forçar a barra com Fizz, que estava claramente desconfortável, e ainda tentou pressioná-lo a participar de um duelo. Isso não é só fantasia dele. Ele já é um esquisitão e quase um aliciador. Mas ele consegue ficar ainda pior quando decide deixar de ser fã do Fizz pra virar seu hater, tentando descredibilizá-lo de todas as formas possíveis e, no fim das contas, tentando matá-lo. Como diz o ditado, nunca leve uma faca para um tiroteio, mesmo sem saber que ele está acontecendo. O próximo é Chaz, ex-namorado recém-rico da Millie, e também do Moxie. À primeira vista pode parecer um babaca superficial. Ah, desculpa, já terminei. A análise foi precisa. Após se aproximar do Mox, ele o deixou para ser preso em um assalto a banco. A prisão foi como Moxie e Blitz se conheceram, então tecnicamente ele deve agradecer ao Chaz por encontrar sua família. Mas com certeza não vamos dar mais liberdade para o covarde do que o absolutamente necessário. A única razão dele não estar mais abaixo, apesar da falta de qualidades boas, é por causa do quão depravados alguns dos outros personagens são. Dito isso, vamos falar sobre uma entrada dupla, Lyle e Luptupti. Esses dois eram melhores amigos e sócios em suas vidas na Terra. Um acidente trágico matou Lupti, tornando Lyle o único dono do império de invenções. Como se as vidas deles na Terra, cheias de experimentos antiéticos com crianças, já não fossem ruins o suficiente. Após a morte, Lupti contrataria a Imp para matar seu ex-sócio como vingança por não ter morrido. Mas no final, é revelado que Lup D só sentia falta do seu melhor amigo depravado e amante do dinheiro, o que, admito, é até meio fofo. Infelizmente, ambos continuam sendo pessoas horríveis, apesar de Lyle ter valorizado a vida nos últimos momentos. Isso está longe de compensar todo o mal que ele e seu parceiro fizeram. Então eles ficam logo fora do nosso pior top 10. No número 10, temos o Sangue Azul para acabar com todos os sangues azuis. Rei Paimon, pai de Stolas, enxerga seus filhos mais como servos do que como indivíduos. Para expandir seu império no inferno, Stolas deve estudar os céus da terra e se casar com Stella, arranjo que o faz chorar de alegria. Ah não, foi mal. Isso é pura devastação. Que tal você parar de chorar? Apesar de sua recusa absoluta até mesmo em sentir o cheiro dos pobres, um nível de vaidade que facilmente lhe rende uma medalha de destaque no centro do orgulho, ele realmente tem. Servo Incubo leva Stolos ao circo para animá-lo. Stolas se interessa por Blitzo e Paimon tenta comprá-lo como presente de aniversário após o circo. Essa boa vontade existe para evitar que ele lide com as emoções do filho. Sua total ausência como pai também lhe rende a medalha central da preguiça, mas ele está longe de ser o pior pai de quem estamos falando hoje. Cash Busho é o nome perfeito para esse mestre de picadeiro trapaceiro, pai de Blitz, e o motivo de Blitz transformar o nome de Owen em dinheiro silencioso é extremamente egoísta. Quando o Rei Paimon quis comprar Blitzo para o aniversário de Stolas, ele respondeu: "É meu filho, quanto você tem no bolso?" Nossa, não, até o seu siriguejo ficaria mal com isso. Eu quero outra chance. Claro, ele só vendeu ele por um dia, mas também queria que ele roubasse a família do Stolas. Os Goejas sabiam que era um trabalho perigoso, sem se preocupar com o risco para o filho dele. É difícil culpar Blitz por como ele ficou, já que esse era o exemplo que tinha. Só há uma forma de ser mais ganancioso que Cash Busho, ser a personificação da ganância. Mammon, antigo chefe e exemplo de Fizaroli, entra em cena. O autoproclamado rei da ganância se orgulha de tirar até a última gota do seu dinheiro pessoal. Vaca. Ele finge se importar com Fizzy, mas é só porque ela é a vaca leiteira citada. Mammon é ganancioso, egoísta e sem vergonha, usando a imagem do funcionário em qualquer produto para vender. Inclui bonecas infláveis de um colega de trabalho da adolescência dele. Difícil ser mais baixo que esse cara. Da indiferença com fãs menos ricos à negligência com a saúde mental de sua galinha dos ovos de ouro, Mammon é um canalha do início ao fim. Ah, e claro, o metal da ganância. Em seguida vem o caçador de recompensas serpentino Streaker. Fora da lei tão notório que Stella o contratou para matar Stolos, e tão mal que tem música tema de faroeste. No inferno, Striker está sério e possui uma forte rixa com a família Goetia por motivos desconhecidos. Ele faz qualquer coisa por dinheiro e se puder matar Stolos, fará. Eu pego ele na próxima vez. Mesmo após Stella mandar parar, ele tentou arrancar os olhos de Stolos por puro sadismo. Isso é muito ruim. O que o coloca tão baixo na lista é sua disposição de perseguir qualquer alvo. Como ele mesmo diz, não tenho medo de ir atrás de ninguém. Mulheres, crianças e bichos fofos, não vai atirar num filhote, né, Jack? Vou sim, na cara. O quê? Vamos aguardar o julgamento até sabermos o que o Sangue Azul tiraram dele. Mas, por enquanto, estar disposto a matar sem outro motivo além do dinheiro faz com que Striker fique em uma posição bem baixa na nossa lista, ficando logo fora do nosso top 5. Temos Andrelfos, irmão de Stella, e aqui ele basicamente tem um papel principal na trama da série, que é ser o principal apoiador de Stella em ajudá-la a usurpar o trono de Stolos. Você pode dizer que do ponto de vista dele, ele luta por sua irmã, que foi cruelmente traída.
Mas vamos lá, ignorando o fato de que Stella não é uma narradora confiável. Esse cara é tão convencido e pomposo que não tem como acreditar que ele está ajudando por bondade, pelo menos não totalmente. Andrelfus, manipulador e ambicioso, convenceu Satã a executar Blitz e o grupo. Embora não tenha feito Stolos matar, conseguiu que fosse exilado por 100 anos. Eu acho que você deveria banir essa desculpa vergonhosa de príncipe. Ele é tão cruel quanto a irmã sem simpatia por Otávia, que perdeu o pai e tentou matá-lo ao voltar. A pior parte sobre ele é que nem precisamos mencionar seus comentários estranhos sobre a aparência da irmã para justificar sua posição. No topo dos mais malignos está Stella, ex-esposa de Stolos, a muito aguardada. Mesmo no inferno, é raro ver o parceiro infiel como simpático, mas com alguém como Stella isso fica fácil. Stella e Stolos nunca se amaram. Ela o insultava constantemente, fazendo festas inteiras dedicadas a mostrar o quanto ela o considerava patético. Após Stolos perder a paciência e traí-la, ela tentou matá-lo contratando Striker repetidas vezes. Esse rancor contra o ex lhe garante a medalha do centro da ira. Além de péssima parceira, ela também é uma mãe ruim. Após o exílio de Stolos, ela impede Via de falar com ele e ri com o irmão sobre suas tentativas de contato com a filha. Está claro que Stella é uma mimada, que nunca amadureceu em nenhum aspecto. De seus frequentes ataques de birra às falhas como mãe, tudo o que ela fez até agora nos deixa ansiosos para vê-la. Recebeu o que merece. E citando os vilões da primeira temporada, temos Ralph e Martha. Decidimos não incluir as crianças nesta lista, afinal são apenas crianças. Embora Martha seja um pouco pior que o marido por ser adúltera, ainda devemos colocá-los juntos, pois são igualmente depravados. Esses dois não são apenas canibais, eles são canibais avançados. Eles têm móveis feitos de partes do corpo humano, a cabeça de uma criança montada na parede e... Não, quer saber, vou parar por aqui, acho que isso já é suficiente. Eles colocaram a cabeça de uma criança na parede, seja de uma vítima ou lembrança, substituindo o antigo quadro de Viva, Ria, Ame. Só podemos esperar que Ralph e seus filhos tenham encontrado algum tipo de redenção. Tomara que não tenham ido parar na cidade dos canibais, seria só benefício para esses doentes. Na maioria dos outros programas, provavelmente poderíamos colocar Satã no topo da nossa lista por padrão, já que quero dizer, ele é o Satã. O lance dele é ser o maior mal que existe. Em Helva Boss, até agora, sua única aparição foi como juiz. De ouvir casos de demônios desobedientes por todo o inferno, com muitas aspas bem grandes em ouvir. Para Satã, os demônios não são cidadãos com direitos, mas escravos. Quando deixarem de ser úteis para eles, serão mortos ao vivo na televisão como demonstração de poder. Sua execução será exibida pelos 7 anéis. Ele é um tirano opressor, Satanás. Normalmente, ele ganharia o ouro do mal, mas preferimos valorizar personagens com mal mais especializado. A prata do mal fica com Rolando, vilão único de Ghost F. Rolando é um demônio infestador, um tipo que se especializa em vir à Terra e atormentar a mente dos humanos. Como vimos no episódio, Rolando também fazia isso com Imps. Além de matar hóspedes, ele tentou sabotar a amizade de Blitz e Millie por diversão. Como vimos nas fotos que ele mostrou, os assassinatos foram muito sangrentos. E como vimos pelo fato de que ele tirou fotos em primeiro lugar, Rolando não sentiu absolutamente nenhum remorso por eles. Na verdade, ele gostava deles. Você chama... A si mesmos de paz. Rolando sente prazer em torturar pessoas e outros demônios. Por isso, ele é um dos personagens mais malignos da VVC Pop até agora. Mas, sinceramente, ele ainda perde para o homem da lista de ouro do mal. Este vídeo é patrocinado pelas assinaturas do Wicked Binge. Com elas, você tem acesso antecipado aos vídeos, emojis exclusivos e distintivos de fidelidade ao apoiar o canal. O pai mafioso da Moxie, Crimson, não tem sobrenome. Apesar do nome engraçado, Crimson é totalmente desprezível. Isso não deveria ser tão surpreendente, mas tanto pelos padrões dos demônios quanto da máfia, ele consegue se destacar. Como muitos chefes da máfia, ele é dedicado à família criminosa e envolveu o Moxie nisso desde cedo. Quando sua esposa, sendo uma mãe protetora, recusou expor Moxie ao assassinato aos 3 anos, Cream levou para o lado pessoal e tornou-se abusivo com ela. Dá a entender que ele passou a agir assim com o Moxie e ainda decide aterrorizar psicologicamente o filho para forçá-lo a obedecer. Ele o obriga a matar e jogar a vítima no rio onde guarda outras, incluindo chocantemente a mãe do Moxie. Agora veja bem, Crimson não fez tudo isso porque a mãe do Moxie queria sair do jogo, por assim dizer. Ela também estava disposta a matar. Ele agiu assim para evitar que Moxie fosse exposto à morte durante seu desenvolvimento. Essa foi a justificativa dele. Ele continuou duro ao longo dos anos, pressionando Moxie a casar com Chas pelo dinheiro e manter a prosperidade da família. Ganancioso, cruel e traidor da própria família, Crimson personifica o mal. Crimson pode não ser o mais ameaçador da série, mas despertou nosso maior desprezo.
E embora tenhamos dito a mesma coisa da última vez, estamos realmente curiosos para saber se mais alguém pode tirar a medalha de ouro dele.